Posso no momento não entender, posso no momento acusá-lo, mas no seu tempo tudo está revelado. Meu Deus, como é difícil entender. Provas e expiações são elas que me fazem crescer. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Angústias me tomam a alma, respostas vêm de todos os lados, mas qual delas devo seguir? Jesus, explica pra mim. Provas e expiações me levarão ao Senhor. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Provas e expiações, com a renúncia eu tenho que viver. Provas e expiações, com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Provas e expiações me levarão ao Senhor. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Provas e expiações, com a renúncia eu tenho que viver. Provas e expiações, com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Senhor de nossas vidas, estamos aqui presentes para nos alimentarmos do que vem de Ti e é tão precioso. Pois sabemos, Senhor, que através dos estudos iluminativos vamos gradativamente transformando nossa vestimenta com qualidades de homens de bem. E compreender os tesouros celestiais expande nossas mentes para cultivarmos o que dá frutos suculentos para cada um de nós e para ofertarmos aos nossos irmãos de caminhada. Estarmos em Tua presença, Senhor, é o que estamos buscando a cada dia. Entrar em sintonia com as energias celestiais limpa o nosso ser, ilumina nossa áurea e torna nosso coração fértil para o bem. Sabemos que fazemos parte do Teu exército de colorir e perfumar o mundo, Senhor, e estamos nessa caminhada de construção de um mundo melhor. Fica, Senhor, em nossa companhia durante este estudo e ilumine em Tua a nossa irmã responsável a ministrar a palavra desta noite. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, boa noite. A leitura do nosso Evangelho está em Salmos, capítulo 89, versículo 30 ao 34. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade.
Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Que assim seja. Bom, boa noite mais uma vez, irmãos. Boa noite mais uma vez. E vamos estar hoje estudando, dando continuidade ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item que fala: Pedi e obtereis. E semana passada a gente falou da eficácia da prece, do conteúdo da prece. A prece ela tem 3 objetivos, né? Tem três itens muito importantes, que é o pedir, que é o agradecer, que é o louvar, né? E para o dia de hoje, né? E nos deu também toda uma orientação, todo o caminho que nós temos que seguir para que nós possamos estar fazendo uso da prece, e nos orientou, né? Que deveríamos, essa conversa, ela não precisa ser uma conversa demorada, ela não precisa ser uma conversa com palavras difíceis, e nos orientou que Deus ele nos ouve pelos nossos sentimentos, e através dos nossos sentimentos é que nós vamos estar fazendo essa ligação. Nós não vamos estar com palavras bonitas, não tem essa necessidade. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, à questão da prece, do item 18, que fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E a gente sabe que muitas pessoas, tem muitas religiões em que as pessoas falam que não tem necessidade de orar pelos mortos. Inclusive, tem muitas religiões, né, que acham que isso é coisa do espiritismo. Orar pelos mortos é coisa de espírita, que gosta de conversar com o morto. Mas não é assim, né? Tem religiões que acham que quando a pessoa desencarna, que acabou-lhe tudo, não tem mais nada, e vai ficar ali naquele túmulo, ressuscitar os vivos, ressuscitar aqueles que já morreram, dando a ele o mesmo corpo que eles tinham, dando a ele o mesmo nome que eles tinham. Mas, então, pensando dessa forma, eles não acham necessário orar. Mas nós não pensamos dessa forma, nós já temos um entendimento maior e nós sabemos da necessidade que é estarmos orando pelos nossos irmãos que estão do outro lado. Na prece do 18 fala assim: a prece é reclamada pelos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento. Então, o que a prece, o que ela faz com as pessoas, né? Ela dá a pessoa que está, para quem você está emitindo os seus pensamentos, ela vai estar ali fortalecendo aquele espírito que está do outro lado e que muitas vezes está nas suas dificuldades maiores, que não entende por que estão ali, que estão desencarnados. Então, ela dá o consolo para esses espíritos, ela os encoraja, ela os leva o espírito ao arrependimento daquele, quando elas são feitas com o coração, com o sentimento, e quando nós realmente nos dirigimos aos bons espíritos. Porque nós sabemos que existem várias formas de se comunicar. Então, quando nós estamos, a nossa comunicação com Deus, ela se dá de uma forma vertical, daqui para cima, não é uma forma horizontal. Porque quando a gente está nessa forma horizontal, não estamos nos comunicando com Deus, nós estamos nos comunicando com esse mundo aqui. Então, nós sabemos que existe também aqueles espíritos sofredores que estão aqui
e que querem também o mal. Então, e já que nós trabalhamos com o pensamento, esse pensamento ele tem que ser puro, ele tem que ser verdadeiro, porque esse pensamento puro e verdadeiro é ele que vai estar fazendo a nossa ligação com o nosso Pai Maior. Precisamos estar atento a essa forma de pensar, precisamos estar atento a essa ligação nossa aos nossos pensamentos. Então, a prece, o que é a prece? A prece ela é um pedido de ajuda. Né? Estamos enviando para Deus esse pedido, essa ajuda. Pedimos socorro, vamos estar pedindo. Então, os espíritos, quando eles vão para o outro lado, eles continuam a sofrer, continuam sofrendo. E a nossa obrigação é estarmos orando por eles, estar levando a eles o consolo. Não é porque eles não estão mais no meio de nós. Independente deles terem sido espíritos bons ou não bons, a nossa obrigação é estar orando. Estar levando o nosso pensamento, nosso Pai Celestial, Senhor Jeová, nosso Deus Todo-Poderoso, e pedindo a Ele que possa estar cuidando. Como que chega essas preces até lá? Essas preces são levadas pelos bons espíritos, como nós já falamos, que levam até, pelo espírito responsável, eles levam até Deus, e Deus dá essa ordem, esse direcionamento, para que nós possamos estar recebendo essa permissão para estarmos recebendo ou não. Então, a prece, quando é dada para os bons, que a gente faz para os nossos irmãos que estão do outro lado, os sofredores, ela dá a eles a coragem, dá a eles a força para que eles possam estar se arrependendo, para que eles possam estar recomeçando a sua vida, para que eles possam estar aceitando a ajuda oferecida, que muitos deles não aceitam de imediato, ficam perambulando por ali, ficam no seu sofrimento, nas suas dores. Então, qualquer irmão que é levado, a gente tem por obrigação, por caridade, fazer a prece por eles. Nós, na nossa casa, aqui no Mensageiro da Paz, no virtual e no presencial, nós temos aqui o livro de vibração. E esse livro de vibração, ele inclui os encarnados e os desencarnados. Por quê? Porque é preciso, mas somos só nós, somos só as pessoas responsáveis por essa vibração, que pode estar orando. Todo mundo, é obrigação de todos nós, é caridade, como eu falei. E pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. E nesse sentido, que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Então, a prece, ela é um santo remédio. É ela que vai estar aliviando os nossos irmãos, aliviando as dores deles do outro lado e nos aliviando também. Mais para frente, vai falar no item 19, vai estar falando da importância de estarmos orando, né? Porque quando as pessoas contestam a prece, contestam a necessidade, né? Ou a não necessidade de estar orando por esses nossos irmãos, então vem estar aqui no item 19, vem estar esclarecendo, levantando questões muito importantes, que fala assim: certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas. Ser salvas ou condenada a penas eternas. Então, essa pena eternas, elas não existem. Deus não condena ninguém a penas eternas, né? Graças a Deus, essas penas, elas são temporárias. É no período em que é só o tempo de nós amadurecermos espiritualmente e pedirmos o perdão e reconhecer as nossas faltas, e assim estaremos sendo encaminhados a uma nova encarnação, uma nova oportunidade de existência, de expiar as nossas provas, de reparar os nossos débitos. É necessário que nós estejamos reparando os nossos erros. É necessário, como a oração falou, que nós estejamos aptos a resgatar, a passar pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. É necessário que a gente não use de reclamação, porque toda vez que você reclama, você está fazendo o quê? Você está
maldizendo as leis de Deus, você está se fortalecendo nas suas dores. Nos fortalecendo nas nossas dores. Porque quando a gente reclama, é porque a gente não reconhece o amor de Deus. A gente não reconhece a soberania dele sobre nós. E nós temos necessidade, irmãos, temos a necessidade de estarmos chamando, de estarmos trazendo a espiritualidade amiga para perto de nós, os espíritos de luz para perto de nós. E esses espíritos vão estar conosco de acordo com a nossa postura. Nós que vamos determinar que tipo de companhia nós estamos buscando para nós. Se nós somos reclamões, com certeza nós não estaremos com boas vibrações ao nosso lado. E precisamos estar em conexão com Deus. Então, eu tenho que marcar aqui. Admitamos um instante a realidade das penas eternas, irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Então, quando a gente se a gente decide não orar pelos mortos, porque a gente acha que não vale a pena orar pelos mortos, pelos sofredores, se a gente acha que não vale a pena, que Deus não vai estar nos ouvindo, nós estamos errados. Nós devemos estar lembrados daquela senhora de André Luiz, lembra? André Luiz teve aquela sua vida difícil, que ficou 8 anos no umbral, e que tinha uma senhorinha, a única que ele atendia, a única oração que chegava para ele, era a oração daquela senhorinha, que era uma oração sincera, uma oração do coração, e quando foram chamados a dizer que tinha oração, ele não acreditou que tinha alguém que orasse para ele. Aí, quando ele colocou ele de frente, né, com aquele visor, onde se olhava, se via as pessoas que estavam orando, lá no plano espiritual, e ele pôde reconhecer que aquela era a única pessoa que orava por ele, porque ele a atendia de graça, e ela era muito grata. Mas ele não atendia porque ele era bom, não. Ele atendia porque a secretária insistia muito para ele atender aquela senhorinha. E foi a única que sustentou ele lá em cima. Então, nós temos que pegar isso como exemplo. Tanto faz os espíritos sofredores, como nossos entes queridos que foram para lá e que não estão mais aqui no nosso meio, corpo a corpo, né? Que muitas vezes vêm nos visitar, mas não estão aqui no nosso meio que a gente possa estar olhando com os nossos olhos carnais. Então, nós temos que estar realmente orando para eles, sim, eles precisam. Essas preces, por impotentes que sejam para livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento sobre a terra quando um homem é condenado perpetuamente, no caso, mesmo que eles não tenham nenhuma esperança de obter graça, é proibido uma pessoa caridosa ir visitar? Então, quando uma pessoa está preso, é proibido fazer essa visita a essa pessoa? Aqui está perguntando. Então, se não é proibido fazer essa visita, não é proibido também nós estarmos orando por essas pessoas. Não é proibido, tem uma validade muito grande aos olhos de Deus quando nós buscamos, quando nós sejamos caridosos com aqueles que estão lá do outro lado, com aquelas pessoas que estão sofrendo, como a gente vai nos hospitais fazer visita para essas pessoas, né? Quando alguém está atacado de um mal incurável, por que não oferece nenhuma esperança de cura? É preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Então, né, nós sabemos que assim como as coisas acontecem aqui no plano nosso, terreno, da mesma forma se dá lá no plano espiritual. Então, nós temos que aprender a pedir, a confiar, a entregar. Essa forma de pedir, de confiar, de entregar, é uma conquista nossa. É uma intimidade que nós temos que ter com Deus. Temos que estar nos encontrando com o nosso Pai Celestial, através da nossa oração, através dos nossos bons pensamentos, através das nossas ações. Porque o que vai nos aproximar de Deus é a nossa caridade, é a nossa forma de olhar o outro.
Lembra como ele falou que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos? Então, essa oração que a gente faz, mesmo que não sejam os nossos irmãos, nossos parentes, é uma forma de amor, de caridade. Então, temos saudade? Temos. Temos amor? Temos. Nós temos que ter compreensão que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que as coisas acontecem para nós. Então, a prece, ela é uma forma de abreviar o nosso sofrimento. Se nós usarmos as nossas dores, as nossas dificuldades, se nós usarmos da prece, ela é um excelente remédio. Não podemos esquecer disso. Precisamos estar atentos. Por quê? Para que as nossas ações estejam de acordo com a nossa fala. Não podemos deixar que a nossa boca fale de uma coisa e o nosso coração fale de outro. Porque o outro, o nosso irmão, pode não saber, mas Deus sabe de todas as nossas dificuldades. Deus sabe como conhece cada um dos seus filhos, que somos nós. E temos que ser honestos com ele, nesse sentido. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Então, não podemos estar negando a misericórdia de Deus em momento nenhum. Temos que estar atentos, porque Ele nos fala, Ele usa o homem para estar ajudando o próprio homem. É importante que nós não nos esqueçamos disso. E que a gente não se esqueça em momento nenhum que a prece, ela é a chave que abre as portas do universo para nós. Se nós queremos ter as nossas orações e as nossas preces ouvidas, nós temos que abrir a porta, a nossa porta, a porta do nosso coração, através da prece. Precisamos estar atentos. E vamos ver também, precisamos estar mais atentos para ver o que é que nós estamos pedindo. Como nós estamos pedindo. Pedis e obtereis. Mas estamos pedindo certo? Nós estamos pedindo e tendo a certeza do que nós estaremos sendo atendidos de uma forma ou de outra? E que normalmente, a maioria das vezes, quando a gente pede, a gente não recebe da forma que a gente pediu. Porque Deus olha, analisa e vê, de repente, que nós não precisamos daquela coisa, daquele momento, daquela situação que nós estamos pedindo. Então, Ele nos envia de uma forma diferenciada e que a gente muitas vezes não entende. Porque a gente está tão lá envolvido com outras coisas que nós não prestamos atenção. A questão da prece, muitas das vezes, né, a gente ora para os encarnados, né, para os desencarnados, como está falando aqui, a oração pelos sofredores, mas tem também, muitas das vezes, pessoas que aqui estão, quando perde algum ente querido, que gosta muito, e que tem uma ligação muito grande, acha que essa pessoa que não está mais aqui tem a condição de estar ajudando. É a prece refratada, que muitas vezes, acho que é no livro, eu acho que é Entre a Terra e o Céu. Eu acho que esse livro, não tenho certeza não, ou é esse ou é Missionários da Luz. É um dos dois livros que conta a história de uma filha que, não sei se é Evelina o nome dela, que ela estava passando por um problema muito grande na casa dela, e a mãe dela tinha desencarnado. E ela, então, fez uma prece pedindo ajuda à mãe. Como a mãe não tinha condição, olha como Deus é misericordioso, como a mãe não tinha condição
de estar recebendo aquela prece, de estar prestando ajuda para aquela filha, os espíritos de luz responsáveis por recolher responsável por levar aquela prece, recolheram a prece para levar para a quem era de direito, para levar para Deus, para permitir, para levar lá na colônia para ver e de lá encaminhar os mensageiros que eram responsáveis de encaminhar as preces. Então, até nisso Deus é misericordioso. Então, nem sempre a gente faz a oração pedindo a Deus. Temos, às vezes, esse hábito para pedir ajuda, mas nós não sabemos. Não sabemos como aquele irmão que está do outro lado, qual é a condição que ele se encontra. Nós que achamos que partiu para o outro lado. Às vezes tem uma mãezinha, um paizinho, uma avózinha, ou uma irmã que ajudava muito. Aí quando partiu para o outro lado, não tem condição de estar ajudando. Né? Então vamos orar, vamos pedir fortalecimento para aquele que partiu. E se ele tiver condição, Deus vai dar a ele a permissão de estar vindo nos visitar, de estar enviando ajuda de alguma forma para nós, de estar vendo outros irmãos que estejam responsáveis. Né? Então, o nome dessa prece chama prece refratada. O que é? Quando ela é desviada, quando ela vai para outro lugar, que ela tem um objetivo e depois ela é desviada do passo luminoso para um outro direcionamento, dado a outro direcionamento dessa prece. Porque Deus não deixa nenhum de nós sem nos auxiliar. Então, outros se fundamentam numa razão mais especiosa. A imutabilidade dos decretos divinos. Uns acham que não pode, não vou orar não, porque as leis de Deus elas são imutáveis, Deus ele não vai mudar, ele não vai... Não, gente. Deus é misericordioso, ele nos atende a todo instante. Ele sabe das nossas fraquezas. Então, aquilo que eu estou falando. Existe uma análise. O que pedis? Como você está pedindo? Né? O pedir obtereis. O bata na porta. Bata a porta com fé, que ela se abrirá. É fato. Se nós batermos na nossa porta, na porta do Cristo, com a nossa fé, a porta vai se abrir. Nós precisamos estar atentos para ver se ela vai abrir como nós realmente pedimos. O que nós estamos tendo essa fé? Nós estamos acreditando realmente que nós vamos receber? Nós estamos pedindo com confiança? Ou nós estamos simplesmente pedindo por pedir, nós estamos batendo a boca por bater, ou estamos usando aquela prece decorada que nem passa pelo nosso coração, ou nós estamos usando do automático, porque a gente vê muitas pessoas assim, orando dessa forma, no automático. Não é esse automático, não é esse pensamento que Deus ouve de nós. Ele ouve, sim, aquele que nós oramos com muita firmeza, com muita fé. Ele ouve nós. Quando nós usamos do coração. Tem um ponto, né, que nos relata que havia uma aldeia, e nessa aldeia a seca foi tremenda. Então, os animais estavam morrendo, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Aí juntou o povoado e subiram em um monte para rezarem, para pedir a chuva. Aí juntou aquele povoado todo e foi para o monte. Aí chegou lá, rezaram. De repente, começou-se a chover muito. Aí foram perguntar quem tinha levado o guarda-chuva. Ninguém tinha levado o guarda-chuva, com exceção de um menininho que subiu o monte levando aquele guarda-chuva. Moral da história, nós não fomos pedir? Foram pedir, se fomos pedindo, teriam que estar levando os seus guarda-chuvas, a sua proteção, porque foram pedir a chuva, né? Realmente aconteceu a chuva, mas só um estava preparado. Por quê? Porque muitas vezes a gente pede e a gente não acredita que a gente vai receber. A gente pede por pedir. Pede por ter mania de pedir. Mas às vezes a gente não consegue entender. E existe também a história de um rapaz, de um rapaz que foi para o alto mar, com um barco, com um navio, cheio de pessoas. Aí chegou no meio do alto mar, aconteceu um acidente. E nesse acidente, morreram-se a tripulação toda. Só ele que salvou.
Ele se salvou, orou a Deus, e Deus deu a ele o livramento. E ele ficou ali boiando até que ele chegou numa ilha. Livramento para ele. Chegou lá, chegou na ilha, não tinha nada. Ele orou a Deus que Deus mandasse para ele, desse a ele uma forma de sobrevivência. E, claro, ele encontrou as frutas, encontrou água, fez uma cabaninha para ele lá, uma cabana de palha, mas fez. Um dia, e ele sempre orando a Deus, que ele estava ali, ele estava, né, a vontade dele, claro, era voltar para casa, né, mas estava ali. Um dia ele saiu para buscar comida, que era mais distante, as plantações, caçar comida. E quando ele voltou, a cabana dele estava incendiada. E ele, então, muito irado, começou a blasfemar. Até então, ele estava, obrigado, meu Deus, eu consegui, obrigado, meu Deus. Em determinado momento, ele ficou muito irado e começou a blasfemar. Começou a xingar, começou a maldizer Deus. Por que Deus não gosta? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não mereço isso. O Senhor não sabia que essa era a única coisa que eu tinha, que era a minha casa? Quando ele estava naquele chororô todo, naquela irritação profunda, bate nas costas dele, uma pessoa bate nas costas dele. Quando ele vira, era um marinheiro. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Como que o senhor chegou aqui? Ele falou assim, eu cheguei aqui porque meu comandante viu o seu sinal de fumaça, de pedido de socorro através da fumaça, e me mandou vir aqui para eu te resgatar. Aí foi que ele realmente entendeu como que Deus estava agindo na vida dele. Então, muitas vezes, nós somos como esse náufrago, como esse homem. Muitas vezes a gente pede, a gente recebe, chega em determinado momento da nossa vida, como aquilo não saiu exatamente como pedimos, existe uma descrença muito grande, uma insatisfação muito grande da nossa parte. Não podemos agir dessa forma. Não podemos ter essa insatisfação, porque Deus, Ele nos fala, Ele usa o homem para ajudar o próprio homem. Ele nos mostra, tem aquele ditado que diz que Deus escreve certos por linhas tortas. Deus escreve certo, sim, pelas linhas tortas. Muitas vezes a gente não sabe ler, mas Deus sabe ler muito bem e Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Então, muitas das vezes, nós estamos iguaizinhos a esse homem. E não entendemos, recebemos tudo, ele recebeu o livramento, recebeu o alimento, recebeu a casa, ficou protegido, mas em um determinado momento ele não entendeu a forma como Deus estava falando com ele. E assim nós nos colocamos o tempo todo. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinado ao arrependimento do culpado, o seu retorno ao bem. Então, quando nós estamos realmente, quando tem aquela pessoa que tem a sua culpa, que cometeu aquele delito, lá no plano espiritual, ele tem toda uma oportunidade de se arrepender para recomeçar uma nova vida, uma nova caminhada. O homem é, assim, constantemente árbitro de suas próprias sortes, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade depende de sua vontade de fazer o bem. Então, se nós prestamos bastante atenção nas nossas ações, o que nós estamos fazendo, Deus está vendo. Nós estamos agindo corretamente? Nós estamos nos colocando no lugar do outro? Nós estamos fazendo aquilo que nós realmente gostaríamos que fizesse conosco? Por quê? E quando nós não estivermos mais aqui, nós vamos carregar para o outro lado todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, todas as nossas mazelas, assim também como iremos levar as nossas qualidades, se assim tivermos. Então, temos que estar realmente nos polindo aqui, nos limpando, nos preparando para estarmos arrumando a nossa mala para que a gente possa estar indo para o lado de lá. Isso são dos espíritos, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura, foi o que Marinês falou na oração. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida
de cada dia, o primeiro ato que tem, quando nós acordamos, que abrimos os nossos olhos, o primeiro ato que nós temos que fazer é a oração. Abrir os olhos, vamos orar, vamos agradecer. A oração ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas só um pouco sabem orar. Que importa ao Senhor as frases bonitas? Que ligais maquinalmente umas às outras. Que importa ao Senhor ficar falando? Às vezes a gente vê, né? Aquelas pessoas ficam olhando, ai meu Deus do céu, tá com aqueles orando os textos, mas está olhando para um lado, olhando para outro, não está nem aí, está com aquilo automático. Deus quer que nós conversemos com Ele, igual a gente conversa com nossos pais em casa, não tem? A gente não conversa com o pai, não conversa com o irmão, não conversa com alguém. Deus quer que a gente tenha também com Ele essa intimidade, essa forma de conversar, essa maneira. Então, a oração é o primeiro ato que nos diz assim, estamos acordados, estamos aqui encarnados ainda. Vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer, porque tivemos uma noite inteira que poderíamos não ter aberto os nossos olhos. Quantas pessoas que desencarnam dormindo? Né? Dormindo entre aspas, a gente sabe que ninguém desencarna dormindo, porque antes de desencarnar, o espírito volta para o corpo, quer dizer, a gente acorda um pouquinho e desencarna, mas quantas pessoas deitam e não levantam? Então, se você levantou, agradeça a Deus. Vamos desenvolver o ato de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer por estarmos ali, pela nossa casa. Domingo, a palestra de Tânia Márcia falou muito bem sobre a gratidão. Que a gratidão não é uma coisa grande. As pessoas pensam, gratidão, Senhor, porque eu comprei um carro. Gratidão, porque eu comprei uma casa. Gratidão. Não, que você não tem que ser grato a isso. Mas a gratidão, como ela mesma exemplificou, é um pentear cabelo, é um escovar os dentes, né? É um tomar de banho, é de passar um remédio, poder estar usando a sua medicação, é de abrir os olhos. Então, gratidão, temos N motivos para sermos gratos a Deus. Não vamos perder essa oportunidade de estar agradecendo, de estar realmente fortalecendo essa ligação que nós temos com Deus. Não vamos perder essa oportunidade de estar fortalecendo, de estar usando desse fluido para que nós possamos estar em comunicação com o plano espiritual, porque não existe outro caminho. Não temos outro caminho a não ser a oração, a não ser conversar com Deus. Ele nos ouve, é o nosso melhor amigo. Melhor amigo é Deus, porque Ele vai nos ouvir e vai nos aconselhar, se assim permitirmos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos. Até esse dia, pela noite que se ecoou, durante o qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias. Nós já paramos para analisar? Nós já paramos para agradecer? Paramos para pensar que poderíamos não acordar mais aqui? Que não iria dar tempo? Tem uma poesia que fala, eu não sei se é de... Eu não sei, que fala... Não estou lembrada agora, não. Mas que fala da importância da nossa ida, da importância de estar nos preparando, porque a gente vai voltar lá para o outro lado, mas de repente, a gente não sabe que horas, se nós vamos deixar a comida em cima do fogão, se vamos deixar a roupa na corda, se vamos deixar as nossas visitas, as pessoas por visitarmos, o que nós vamos deixar? Qual vai ser o nosso dinheiro no banco, o nosso carro do ano na garagem, nossa casa fechada? Não vamos ter tempo de voltar. Então, vamos estar agradecendo, vamos estar vivendo todos os dias como se fosse o nosso último dia. Nesse sentido, de estarmos sempre em gratidão e agradecimento. Vossa prece deve encerrar
o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Então, a prece, ela tem que ser a nossa necessidade real. Vamos estar pedindo riqueza? Vamos estar pedindo a Deus? Vamos estar pedindo a Deus condição de estarmos sobrevivendo, condição de estar sendo pessoas melhores, né? Não que a riqueza não seja importante, que ter o dinheiro não seja importante, é importantíssimo, porque através do dinheiro podemos estar ajudando o nosso irmão. Então vamos pedir a Ele condição para isso, a humildade, a sensibilidade, dando condição de estar amando o nosso próximo, de estar orando. Chico fala assim, se eu... que ele estava já doente, né? E Chico era cheio de mãe, né? E Emmanuel nunca deu confiança para Chico. E no momento que ele estava muito doente, ele achando que ele ia desencarnar, e Emmanuel vou estar voltando, e Emmanuel virou para ele e falou, não, Chico, enquanto você tiver condição de fazer uma prece para alguém, você vai ficar por aí. Então, por quê? Porque mesmo que você não tenha condição de fazer nada, mas se você tem condição de estar fazendo essa prece, vamos fazer. E a prece, ela não tem que ser rebuscada. Ela não tem que ser aquela prece difícil. A prece é igual a história do Zé. O Zé era um senhorzinho muito humilde, e todo dia ele passava na igreja e falava assim, chegava todo dia uma hora, na certa determinada hora, ele chegava na igreja e falava, Senhor, eu estou aqui. Bom dia. E ia embora. Senhor, eu estou aqui. Bom dia. E ia embora. Um certo dia, né? E todo mundo achava engraçado ele fazer esse tipo de atitude. Aí, um certo dia, o seu Zé sumiu. O senhorzinho sumiu. Como ele não tinha ninguém para que pudesse estar ali, para poder estar dando notícia, o sacristão foi atrás para saber o que tinha acontecido e ele estava internado. E chegou lá no hospital, o Zé, as pessoas que estavam internadas com o Zé, eram pessoas que estavam alegres, porque o seu Zé era um homem muito alegre, eles falavam, ele é muito alegre, ele é muito caridoso, ele é muito bom, e a gente se sente muito bem aqui com ele. Aí foram perguntar a ele, o sacristão foi perguntar a ele, o que você faz, que você está aqui, dessa idade, e deixa todo mundo feliz? Ele falou assim, é que não sou eu, não. É que toda noite, à tardinha, Jesus vem aqui e senta naquela cadeira. A cadeira, ninguém via, porque a cadeira do lado dele, ele não tinha ninguém por ele. Mas ele tinha uma cadeira vazia. Todo mundo via a cadeira vazia, mas via a alegria dele. Jesus vem aqui e diz, oi, Zé, eu vim te visitar. Boa noite. Então, toda noite chegava, toda tardinha, dando para a noite, o Jesus ia lá visitá-lo. Então, o que quer dizer com essa história, mais essa história? Quer dizer que não é a forma como você fala, não são as palavras bonitas, extensas, maravilhosas que vai te levar a Deus. É o sentimento, a forma do sentimento que você usa. É a veracidade, é o sentimento, é a verdade que está dentro de você, é a fidelidade com Deus, porque o primeiro sentimento que temos que ter com Deus é o sentimento de fidelidade. Não podemos esquecer disso. Tem aqueles carros que estão atrás. Deus é fiel. Deus é fiel, mas Ele espera que nós sejamos também com Ele, tenhamos para Ele esse sentimento de fidelidade. Se nós tivermos para Ele, formos fiéis a Ele, nós estaremos sendo gratos. Então, vamos buscar esse sentimento em nós e vamos aprender com o Zé, com a humildade dele, de se fazer ali, né? De se fazer notar ali dessa forma. Vossa prece, já falei, né? Vossa prece deve encerrar o pedido das graças que tendes, necessidade, mas uma necessidade real e inútil, pois pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza, pedir-lhes para vos conceder os bens mais preciosos, pedir para que ele possa estar nos dando o bem mais precioso, os bens mais preciosos, que é o bem da paciência, resignação e da fé. Não digais como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus,
na maioria das vezes, frequentemente pensaste em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco, mas imaginais antes de pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres. Exclamaste, Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesses ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmo o ponto de partida dos males, dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graça e de consolação se derramará sobre vós. Então, o que nós temos que pedir a Deus? Fortalecimento. Nós temos que pedir a Deus condição para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Pedir força, pedir coragem, pedir determinação, pedir paciência, pedir a luz dele sobre nós. Porque se nós pedirmos esses sentimentos, a nossa melhoria, nós teremos outras coisas. Ocupai com as coisas dos altos, que as outras coisas vos terás acrescentado. Jesus falou isso. Temos que nos ocupar, nos preocuparmos com as coisas de Deus, com o bom caminhar, aquilo que nós vamos levar para o outro lado. Né? Que tipo de caridade nós estamos fazendo? Né? Porque não basta só pedir. Tem pedir, obtereis? Tenho, pedir, obtereis. Bata a porta com fé que ela se abrirá? Bate a porta com fé. Né? Buscar e achareis? Busca e achareis. Mas se buscarmos verdadeiramente as coisas dos altos, a nossa reforma íntima, está realmente encontrando. Não vamos pedir para ganhar na Mega Sena ou outras coisas que não vai estar somando ao nosso espírito quando nós não aqui mais estivermos. Então, deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento. Hoje olhar nas praças públicas. A prece diária é cumprimento dos vossos deveres sem exceção de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor. Assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física, não é um ato de amor assistir os nossos irmãos? E aqui está falando que a oração, nós temos que estar orando diariamente. Uma vez a gente recebeu uma orientação, deveríamos estar orando 3 vezes ao dia. E essa orientação, ela não teve um fim. Então, devemos estar orando no mínimo 3 vezes ao dia, para poder estar fortalecendo o nosso espírito. E aqui está falando de uma coisa importante, né? Que é o que você está realmente pedindo, é a forma como você realmente está orando, o que você realmente está em comunhão com Deus, a forma como você está. E está dizendo que você tem que estar orando. Você pode estar conversando com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Tem um momento que você tem que entrar em silêncio, como fala lá atrás, trancar a porta do vosso quarto, para que você possa estar meditando. Aqui você está pedindo a Deus, você está agradecendo, você está louvando, né? Ana Laura sempre fala isso. Lá não tem ninguém que louva mais o Pai Celestial, nosso Pai Jeová, do que a Ana Laura, porque ela canta muito, então ela está sempre no cores. Mas o agradecimento, muitas vezes, é um louvor. E nós temos que ter esse hábito de estar realmente louvando, agradecendo por tudo. Não é ser hipócrita estar agradecendo pelas nossas dores, não, porque como a gente já sabe, como já nos foi falado, a dor, ela é amiga. Ela é uma grande amiga nossa. E nós precisamos passar por essa dor para que possamos estar nos fortalecendo. Porque é essa dor que vai fortalecer cada um de nós. Aí, eu me lembro também, eu vou das minhas histórias. Eu me lembro também do conto da borboleta. Acho que todo mundo conhece essa história, mas eu vou contar isso. Existia um senhor
que ele estava observando a borboleta sair de um casulo. E ele olhava que a borboleta fazia aquela força para sair, daqui começou a sair, ele ficou encantado com aquilo. Chegou um momento que a borboleta fez uma força, e parou de fazer força. Então ele ficou com muita pena da borboleta. Pegou a tesoura, né? Vou ajudar a borboleta, porque coitada, né? Ela tá com aquele esforço danado. Eu acho que ela não vai conseguir, porque ela já está alguns minutos lá dentro, não fez força nenhuma para sair. Ela deve estar precisando de ajuda. Ele foi lá, pegou e cortou o casulo. Nisso que ele cortou o casulo, a borboleta caiu. Caiu como? Com as suas asinhas todas amassadas, o seu corpinho todo murchinho, todo murchinho. Aí, o que aconteceu? Aí ficou aquela borboleta ali se debatendo no chão, alguns minutos, acabou não completando a sua existência. Acabou ali, morrendo ali mesmo, né? Porque ela não teve força. Aí, qual é a moral dessa história? Que nós temos que passar, assim como a borboleta, ela precisava passar, fazer aquele esforço para sair ali de dentro do casulo, que quando fizesse aquele esforço da saída do casulo, o que iria acontecer? Ela iria fortalecer, espichar suas asinhas, fortalecer as suas asas e levar a substância para o seu corpinho. E assim ele iria ficar cheinho, gordinho, como a borboleta tem aquele corpinho gordinho, e as asinhas fininhas, espichadinhas. Então, nós precisamos também ter o nosso esforço para conseguirmos as coisas. Precisamos nos esforçar, precisamos passar pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, porque é assim que Deus realmente nos deu essa condição para o nosso aprimoramento. Porque se tivermos o tempo todo alguém ali nos protegendo, é igual criança. Se você protege a criança o tempo todo, o que vai acontecer? Né? A criança, ela vai ficar mimada, ela não vai querer fazer nada, porque sabe que você está ali por perto. Então, assim somos nós. Não podemos nos prender a piedade. Não podemos ter essa piedade de nós. Nós temos que nos esforçar, como foi falado na oração também. Né? E precisamos trabalhar. Trabalha que Deus vai ajudar. Trabalha que ele falou, Jesus falou, que o Pai, que ele trabalha, e o meu Pai trabalha até hoje. E nós temos que trabalhar também. Temos que estar trabalhando na obra do Senhor e no nosso aprimoramento. É necessário, precisaremos dele para, quando nós não mais estivermos aqui, vamos estar precisando desse aprimoramento. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde, dos dias consagrados. Vezes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, ela os santifica. E crede bem que um só desses pensamentos, partido do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelos lábios, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Então, aqui está falando que se você está passando por uma dificuldade, vamos agradecer. Vamos agradecer quando a gente acorda, vamos agradecer quando chegamos a casa, né? Pelo dia que nós tivemos, pelos livramentos que tivemos e que muitas vezes não percebemos que é um livramento, mas é um livramento. E vamos estar agradecendo grandemente ao nosso Pai. Alegria da prece. Vinde vós que quereis crer. Os Espíritos Celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Olha que lindo. Deus abre o baú dele, o tesouro dele, para nos dar todos os benefícios que precisamos. Homem incrédulo, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que constrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz aos caminhos que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus, para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam, apóstolos do pensamento.
Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos que harmonia, não mais os ruídos confusos e entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins. Então, se nós tivermos o ouvido de ouvir, se estivermos em conexão, se colocarmos determinação, amor no nosso caminhar, na nossa forma de nos conversar com Deus, com certeza nós seremos bem ajudados, com certeza nós seremos bem encaminhados, poderemos estar nos ajudando e ajudando a muitos. Porque é tão gratificante quando vem uma pessoa com algum problema e você pode estar auxiliando aquela pessoa de alguma forma, com uma palavra, com a prece. Muitas vezes a gente vê as pessoas, bota, ora para o fulano por mim, bota o nome de fulano. Todos nós temos condição de estar orando. Todos nós temos condição de estar orando. Como a gente viu nas várias histórias, vários exemplos que aqui citados, nós vimos que não tem a necessidade de ser palavras lindas, maravilhosas. Basta usar o coração, o sentimento que sai de dentro para poder conversar com Deus, que é assim ele nos ouve. Então, Gilberto Gil tem uma música que diz, se quiser falar com Deus, né, você tem que entrar no seu quarto, tem que ficar quietinho. Se quiser falar com Deus, realmente, todos nós temos essa condição. Todos temos. E não esquecemos que podemos, se nós não estamos podendo fazer uma oração, uma palavra, a gente pode cantar um hino, a gente pode ler uma mensagem, a gente pode ter muitas maneiras de estarmos trabalhando. Então, meus irmãos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, daquela hora eu sair. Vou ver. Sim. Laís perguntou, Fabiola, livro Entre a Terra e o Céu mesmo. Entre a Terra e o Céu mesmo. Eu fiquei em dúvida, porque eu não tinha esse livro, mas eu li essa passagem. Dina, o que temos que passar, ninguém pode fazer nada. Tem que fazer parte da nossa passagem. O que nós temos que passar, nós podemos passar tranquilos, na confiança de que Deus vai usar do homem para nos ajudar. Muitas das vezes, quando a gente não consegue ouvir o que ele tem a nos falar, ele usa o homem, ele usa uma ajuda, né, para chegar até a gente. Gina Maria, estou gostando de ver Gina, a gente está participando dessa. O que é nosso não pode ser de ninguém. O que é nosso não pode ser de ninguém. Chico, ele fala, o que é seu dará um jeito de chegar até você. Porque são os nossos, o nosso casulo, temos que sair do nosso casulo por nós mesmos. São os nossos méritos. Então, se nós começarmos a querer dividir, lembra a historinha do rapaz? Vou citar de novo. Do rapaz que botou a cruzinha nas costas, que achou a cruz pesada demais e foi cortando a cruz, que chegou na hora de atravessar o rio, não conseguiu atravessar, porque a cruz dele estava desse tamaninho, chegou no rio que tinha que usar como ponte, e assim somos nós. Nós começarmos a cortar a nossa cruz, os nossos problemas, as nossas dificuldades, está sempre dividindo com um e com o outro, porque está pesado demais. Quando chegar no momento que nós tivermos que estar apresentando, assim como o apóstolo Paulo, apresentando as mãos limpas, nossas mãos não vão conseguir, não vamos conseguir chegar lá em cima, né, com a nossa consciência tranquila de ter cumprido direitinho a nossa estadia aqui. Porque aqui é uma passagem, aqui é uma depuração, aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é uma prisão. Ficamos todos na parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra, que o nosso mentor Paulo de Tarso venha nos visitar, nos abraçar, porque estamos precisando demais do abraço dele, e que todos vocês possam estar bem, se sentindo abraçados por nós, porque amamos muito vocês. Já parou para refletir? O que você faz aqui? De onde vem, pra onde vai? E se
estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. E assim, Senhor, terminamos mais um estudo em vossa companhia. Estamos bem alimentados com os conhecimentos celestiais, como também envolvidos pelas energias espargidas de Ti. Senhor, com o melhor de nossos sentimentos rogamos. Traga, Senhor, a limpeza de cura ao nosso planeta. Leve essa nuvem que paira sobre nós e transforme-a em energias salutares. Desperte, ó iluminado de Deus, as consciências de todos nós diante das verdades do reino de nosso Pai. Só elas podem transformar nossos passos, só elas podem transformar nosso coração. Só elas podem trazer a cura espiritual que tanto o mundo precisa. Mestre Divino, esteja presente em nossos lares, como também nos lares dos nossos familiares. Vibre as energias necessárias em uma família, Senhor. Limpe cada cômodo, organize cada cantinho e envolva nosso lar com Tua luz brilhosa e perfumada, trazendo toda a proteção necessária. Que essa maravilhosa luz, Senhor, se expanda às ruas, bairros e os lugares que tanto necessitam de Ti. Dai-nos, nosso mensageiro da paz, um sono refazedor do nosso corpo físico e trabalhe em Tua seara ao desprendermos. Agradecidos estamos de coração, amado mentor Paulo de Tarso, por organizar e permitir esses estudos enriquecedores e por confiar, acreditar em nosso melhor. Te amamos muito. Fique, Senhor Jesus, em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja.